Posso te apresentar? Bom, hoje a gente vai ter, né, dentro da reunião do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital do Servidor Público Estadual, aí a presença do Dr. Edson Santos Ferreira Filho, que gentilmente veio falar para a gente do atendimento ginecológico à pessoa LGBTQIA+. O Edson é médico assistente da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e vai aí discorrer para a gente sobre esse tema que gostaria que fizesse parte até do dia de hoje, né? Que a gente não precisasse falar, né? Que fosse quase uma mentira a gente precisar falar especificamente sobre esse atendimento, mas ao mesmo tempo é um tema super importante, válido, atual, e vamos aí dar a palavra para o Edson para começar, por favor. Gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Obrigado, Maria Lúcia, Priscila, que intermediou esse contato. Eu fico muito feliz de poder conversar sobre o atendimento ginecológico à pessoa LGBTQIA+, porque isso faz parte de uma das construções que a gente fez lá dentro da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas. Surgiu a demanda de atendimento a alguns homens trans que precisavam de anticoncepção e não tinham uma unidade específica de atendimento. E aí, conversando com o nosso titular, o professor Baracá, ele foi muito receptivo e encorajador na criação de uma unidade de atendimento à pessoa LGBTQIA+, dentro da divisão de ginecologia, que é um ambulatório que hoje eu atendo junto com os residentes. E o que eu vou trazer para vocês é uma parte dessa experiência, sempre guiado pelo que tem disponível hoje na literatura. Então, vocês vão ver que tem muitos slides, tem as referências dos artigos de onde essas informações vieram, mas lógico que ainda existe uma lacuna gigantesca nas perguntas que a gente precisa responder no dia a dia, porque por muito tempo nós fomos negligentes na assistência e no registro dessa assistência e na forma de pesquisa clínica. Por muito tempo a medicina deixou essas pessoas de lado, negligenciou o atendimento da comunidade LGBTQIA+. Então, tá na hora de a gente fazer a meia-culpa, fazer a reparação histórica disso e prestar o melhor atendimento disponível. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham incluído esse tema na reunião, porque isso mostra um compromisso de atendimento com cidadania às pessoas que precisam de cuidado e por muito tempo não o tiveram. Eu sempre deixo uma declaração de conflito de interesses, mas não existe nenhuma influência de indústria nessa aula. E eu gosto de começar pelo começo. Então, a gente vai falar dos principais conceitos, e o primeiro deles é o de sexo designado ao nascimento. Ao nascer, todos nós somos designados como do sexo masculino ou feminino por um terceiro, baseado na característica dos nossos genitais. Isso pode acontecer ao nascimento ou mesmo antes, né, com a ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, com os testes de sexagem fetal, cada vez mais precocemente a gente tem uma designação de sexo, mas isso sempre é feito por uma outra pessoa, baseado em características cromossômicas ou genitais. E não necessariamente é a forma com a qual a gente se identifica. Isso é a identidade de gênero. Então, a identidade de gênero é como o indivíduo se identifica. Eu me vejo como homem, eu me vejo como mulher. Essa identidade de gênero, ela pode ser concordante com o sexo designado ao nascimento, e aí a gente está falando de uma pessoa cisgênero, ou ela pode ser diferente do sexo designado ao nascimento, e aí nós estamos falando de uma pessoa transgênero ou simplesmente uma pessoa trans. Ser uma pessoa cis ou ser uma pessoa trans diz respeito simplesmente à existência daquela pessoa. Isso em nada tem a ver com seus afetos. Isso é a orientação sexual. Então, por quem você se interessa afetiva, romanticamente ou sexualmente é a sua orientação. Então, eu me interesso por homens, por mulheres, por ambos, por nenhum. E isso não é uma opção. Ninguém marcou um X para decidir que vai ser lésbica, bi, gay ou hétero. Na verdade, as pessoas simplesmente são assim. Não é uma opção sexual, mas é uma orientação sexual. Então, são dois conceitos diferentes. Identidade de gênero é quem a gente é, e orientação sexual é por quem a gente se atrai afetiva, romântica e sexualmente.
E a expressão de gênero é o conjunto de falas, maneirismos, adereços, ornamentos dos quais se lança mão para reconhecer, para expressar o gênero que a gente reconhece. Então, se eu me vejo como um homem, eu vou usar uma camisa, uma barba. Se eu me vejo como uma mulher, eu vou usar uma maquiagem, um brinco. Mas vocês podem imaginar que essa expressão de gênero, na verdade, ela é moldada ao longo do tempo e de acordo com o país em que se está. Então, existem aspectos históricos e geográficos que influenciam a expressão de gênero. Por exemplo, cabelo comprido é uma coisa que hoje, tanto homens quanto mulheres podem ter cabelo comprido. Usar brinco, homens e mulheres podem utilizar brinco. Então, isso hoje não tem o mesmo significado que há algumas décadas. Da mesma forma que usar uma calça não era uma vestimenta feminina algumas décadas atrás. E hoje existem mulheres vestindo calça, da mesma maneira que em outros países existem homens que vestem saias. Então, os kilts, por exemplo, na Escócia, são adereços tipicamente masculinos. E isso, lógico, vai sendo moldado, então, de acordo com aspectos culturais. O que é importante a gente lembrar é que expressão de gênero não permite presumir identidade de gênero nem orientação sexual. Então, não é porque eu, por exemplo, pintei a unha que você está autorizado a pensar que eu sou uma mulher trans ou que eu sou um homem gay ou um homem bissexual. Na verdade, a gente vai perguntar para a pessoa e na nossa anamnese a gente vai perguntar isso de maneira muito clara, muito transparente, muito simples. Quais que são os seus pronomes, qual que é a sua identidade de gênero, qual que é a sua orientação sexual, da mesma maneira que a gente pergunta qual que é a sua profissão, a sua religião, a sua escolaridade. Então a gente faz as perguntas de maneira natural e as pessoas vão responder isso com naturalidade. Mas eu tenho um paciente que não vai saber o que é isso. Que ótimo, porque aí você tem uma excelente oportunidade de promover educação em saúde. Você vai poder explicar para aquela pessoa o que que é identidade de gênero, o que que é orientação sexual, e às vezes, é uma senhorinha idosa, está aqui no meu consultório, eu vou falar essas coisas com ela. Às vezes ela está tentando entender o que está acontecendo com o filho, com a neta dela. Na consulta, você vai trazer um benefício a mais, além do motivo pelo qual ela te procurou. Então, quando a gente traz esses conceitos, a gente consegue entender o que que é a sigla LGBTQIAP+. L são mulheres lésbicas, são mulheres que se relacionam com mulheres. E aí, quando eu discuto isso com os ginecologistas, eu sempre gosto de fazer uma provocação. Será que mulheres lésbicas precisam, por exemplo, de um método anticoncepcional? E a resposta é que talvez sim, porque pode ser que uma mulher cis se relacione com uma mulher trans, então ela terá a necessidade de uma proteção contra a gravidez. Da mesma maneira que homens gays, um homem cis e um homem trans podem ter risco de gestação. Pessoas bissexuais são pessoas que se interessam por ambos os gêneros, e pessoas pansexuais são pessoas que se interessam por pessoas independentemente do gênero. Pansexual e bissexual podem ter alguma confluência e não somos nós que temos que adivinhar se a pessoa é bi ou pan, mas é a própria pessoa que vai falar se ela se identifica de uma maneira ou de outra na sua orientação sexual. Tudo isso é orientação. Ser trans é identidade de gênero, então é ter uma identidade de gênero diferente do sexo que lhe foi designado ao nascimento. E a primeira coisa que vem quando a gente fala de uma pessoa trans é o gênero com o qual ela se identifica. Então, eu sou uma mulher, mesmo que ao nascimento alguém tenha me designado do sexo masculino, mas eu sou uma mulher trans. Eu sou um homem, mesmo que ao nascimento tenha me designado do sexo feminino, então eu sou um homem trans. Então, homem ou mulher cis ou trans para sinalizar se é concordante ou diferente do sexo designado ao nascimento. E aqui, a letra T, tanto no Brasil, na América Latina como um todo, mas principalmente no Brasil, existe uma participação da letra T que são as travestis. Travesti é uma identidade tipicamente feminina, que tem muito a ver com luta, com resistência, com as batalhas pela conquista dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, ser travesti tem uma conotação muito mais sociopolítica do que a clássica definição que o CFM precisa revisar de que travesti é quem nunca operou e mulher trans é a que já operou. Isso é completamente obsoleto, não é assim que a comunidade travesti se identifica. Então, aqui a gente tem as duas letras, trans e travesti, dentro do T. Queer
É um termo que em inglês significa estranho, esquisito, bizarro. É um termo que por muito tempo foi utilizado de maneira pejorativa para oprimir, para ofender, e que a partir do momento que a comunidade se apropria desse termo, eu sou queer mesmo, e daí, ele perde esse tom de ofensa e passa a ser motivo de orgulho. Então, queer também está relacionado com a existência LGBTQIAP+, como uma forma de resistência. E são pessoas intersexos, são pessoas com diferenças do desenvolvimento sexual. Aqui cabem as síndromes de insensibilidade androgênica, as deficiências de 5-alfa-redutase, hiperplasia congênita de suprarrenal, quaisquer circunstâncias que possam levar a um desenvolvimento de uma atipia genital, uma genitália que nem é tipicamente masculina, nem é tipicamente feminina. São pessoas assexuais. E aqui vejam que o termo é assexual, não é assexuado. Assexuado é reprodução de bactérias, cisparidade, não tem nada a ver com o que a gente está conversando. É assexual, é aquela pessoa que tem um drive sexual reduzido ou ausente em relação à população alossexual e é um degradê. Tem algumas pessoas, por exemplo, que só têm interesse sexual quando estão dentro de um relacionamento afetivo, são as pessoas demissexuais, que fazem parte aí do espectro da sexualidade. E o mais contempla todas as pessoas que não cabem na cis heteronormatividade, mas que não foram contempladas nessas primeiras letras, por exemplo, pessoas não binárias e outras denominações que podem fazer parte da comunidade. Com que frequência que aparece na nossa população, nós não sabemos de maneira exata, porque esses dados de orientação sexual e identidade de gênero não fazem parte do censo demográfico, mas estudos de amostragem probabilística, alguns deles inclusive conduzidos na Universidade de São Paulo, nos mostram que a população de pessoas trans gira em torno de 0,7 a 1,9% no Brasil, de pessoas não binárias 1,2%, de pessoas intersexo, a gente só tem dados dos Estados Unidos, chegando até 1,7%, e entre mulheres cis, 1% é lésbica, 5% bissexual, mas vejam que uma em cada 6 mulheres já teve algum tipo de contato sexual com outra mulher, mesmo que ela se identifique como uma mulher heterossexual. E isso não significa que ela não seja hétero. As pessoas podem ter tido relação sexual com o mesmo gênero, com o gênero oposto, e isso não invalida a orientação sexual. Então, um homem gay que já se relacionou com uma mulher, ele não é bi por causa disso. Ele se identifica como um homem gay, então é assim que ele é. Da mesma maneira que uma mulher lésbica pode eventualmente ter tido uma relação sexual com um homem e ela se identifica como lésbica, ou o contrário, você não precisa ter tido relação com homens e mulheres para se anunciar como uma pessoa bissexual. Se você tem interesse em homens e mulheres, ainda que você só tenha se relacionado com um deles, você é uma pessoa bissexual. Então, a orientação sexual é uma coisa e as práticas, o comportamento sexual são uma coisa diferente. Especificamente quanto às pessoas trans, uma coisa que é comum a gente se perguntar é em que momento que a pessoa se percebe trans. E aí os estudos de desenvolvimento de crianças e adolescentes, por exemplo, aquele estudo clássico do Piaget de desenvolvimento mesmo, já mostra que o reconhecimento de gênero acontece a partir dos 3 a 4 anos de idade, de uma forma geral na população. E para as pessoas trans isso não é diferente. A maior parte delas se identifica como trans ainda na infância. Queriam me vestir com roupas de menino, mas na verdade eu me sentia como uma menina e aquela roupa era estranha para mim. Eu tinha a percepção de que eu era diferente dos demais e que eu não encaixava naquele gênero que estavam me descrevendo. Isso acontece em 2/3 das pessoas trans ainda na infância ou na adolescência. Vejam que a maior parte é aqui infância e adolescência. Na vida adulta, são poucas pessoas que vão ter essa constatação só na vida adulta. E por que que eu trago essa proporção para vocês conhecerem? Porque é muito frequente que se diga assim: não, então a gente vai ignorar completamente tudo que acontece na infância e adolescência, e só depois dos 18 anos de idade é que a gente vai olhar para essa questão de identidade de gênero. Mas isso não é justo, porque muitas crianças e adolescentes vão passar por sofrimento nesse período. Quando se oferece um atendimento a uma pessoa trans na infância e na adolescência, não é para propor hormonização, cirurgia, não é para propor nenhum tipo de intervenção
para a afirmação de gênero. Na verdade, é para que haja um acolhimento, para que haja uma melhor estratégia de gerenciamento dos dramas, das dificuldades que serão passadas por viver numa sociedade transfóbica sendo uma pessoa trans. Então, é um suporte de saúde mental, é um suporte familiar, porque muitas famílias não conseguem entender isso em princípio, então você traz a família junto e promove algum tipo de orientação. A abordagem, ela deve começar com a eliminação das barreiras, barreiras visíveis e invisíveis precisam ser eliminadas, respeitar nome social, respeitar os pronomes da pessoa. E algumas pessoas às vezes me falam assim: "Ah, mas eu tenho dificuldade de perguntar quais são os seus pronomes". Então, ouça o que aquela pessoa está te contando. Por exemplo, se ela chega falando para você: "Ah, eu estou me sentindo muito cansada, muito indisposta", ela está usando feminino. Então, ela usa pronomes femininos. Ah, eu estou me sentindo muito cansado, eu estou me sentindo fadigado, eu estou usando pronomes masculinos, então ele usa pronomes masculinos. A gente pode ouvir o que a pessoa está falando e como ela se refere a si própria e entender também os seus pronomes. Mas a gente pode perguntar isso, quais são os seus pronomes? É uma pergunta que não traz nenhum tipo de ofensa. Nunca presumir identidade de gênero nem orientação sexual, sempre perguntar, trazer estratégias neutras na nossa forma de comunicação. Por exemplo, em vez de eu perguntar quantos parceiros você teve, que automaticamente presume para uma mulher cis heterossexualidade, eu posso perguntar com quantas pessoas você já se relacionou, quantas parcerias sexuais você já teve. Lógico que qualquer exame ginecológico ele sempre deve ser consentido, mas eu faço questão de frisar isso aqui porque, infelizmente, num país como o nosso, os corpos trans ainda são vistos como propriedade pública, em que qualquer um poderia meter a mão. Então, é importantíssimo que a gente respeite o consentimento e que esse exame físico, quando for feito, que ele tenha um motivo para ser feito, porque às vezes a pessoa ela se sente até desconfortável. Será que meu corpo é só um objeto de curiosidade? Ou tem um motivo real para eu passar por esse exame físico? E lembrar, obviamente, que esse atendimento ele é multidisciplinar. A ginecologia e obstetrícia faz parte dessa rede de atendimento. Então, respeito ao nome social não é um favor que a gente faz a ninguém, na verdade, existe um decreto federal para a utilização do nome social, e na anamnese a gente vai fazer as perguntas de quem são as pessoas com quem você se relaciona, que tipo de práticas vocês têm, tem sexo oral, anal, vaginal, penetração com pênis, dedo, língua, brinquedos? Para que a gente quer saber isso? Não é curiosidade, é para traçar estratégias de proteção contra infecção sexualmente transmissível, principalmente se alguém já teve uma IST naquelas relações, e também prevenção de gravidez. Óbvio, todo mundo que tem mama vai ter que rastrear câncer de mama, todo mundo que tem colo de útero vai ter que rastrear câncer de colo de útero, todo mundo tem intestino, então em algum momento todo mundo vai ter que fazer rastreamento de câncer coloretal, mas infelizmente a comunidade LGBTQIA+, ainda vivencia uma circunstância de menos acesso aos diferentes rastreamentos que deveriam ser oferecidos. E isso por quê? Porque existem barreiras no seu atendimento, a falta de um ambiente acolhedor, o medo de discriminação, porque já teve alguma experiência prévia negativa, e muitas dessas pessoas não têm registro formal em carteira de trabalho ou acabam aceitando subempregos para sobreviver e não têm acesso a seguros, convênios de saúde, nem salário para pagar por um plano médico, fazendo com que elas tenham menos acesso aos diferentes rastreamentos. Quando a gente pensa em atendimento ginecológico, um rastreamento que a gente sempre faz é para câncer de mama, e aí, lógico, que os diferentes aspectos que são fatores de risco para câncer de mama precisam ser discutidos. Alguns deles são mais frequentes na comunidade LGBTQIA+, por exemplo, obesidade e consumo de álcool são mais frequentes. A obesidade, porque muitas vezes os ambientes de prática desportiva são bastante discriminatórios e afastam as pessoas desses ambientes em que poderiam ser realizados exercícios físicos. Para sobreviver dentro de uma sociedade que é LGBT-fóbica, o consumo de álcool e substâncias ilícitas como estratégia de redução de ansiedade e depressão também acontece. E os hormônios exógenos, será que eles têm alguma participação quanto ao câncer de mama? Entre os homens trans que fazem uso de testosterona exógena, o que a gente tem são dados de estudos retrospectivos, mas que não mostraram aumento de risco de câncer de mama quando se utiliza a testosterona. Na verdade, a testo que é utilizada, ela até promove uma redução do parênquima glandular mamário, que fica mais atrófico, uma redução do volume das mamas,
Então, talvez, e aí isso é totalmente especulativo, mas talvez haja até algum grau de redução, não sei, a gente não tem estudo para isso. E nas mulheres trans e travestis que fazem uso de estrogênio, elas têm mamas mais densas. E aí, isso, claro, é um fator de risco, mama densa é um fator de risco para câncer de mama, mas também é um fator de confusão, porque é mais difícil de você enxergar na mamografia, aumenta a incidência de falsos negativos. Então, como que a gente vai fazer esse rastreamento? Da mesma maneira que você faz para as mulheres cis, que tem ali a partir dos 50 anos pelo Ministério da Saúde, ou a partir dos 40 anos pelos protocolos da FEBRASGO, Sociedade Brasileira de Mastologia e Colégio Brasileiro de Radiologia, a recomendação de fazer exame clínico e mamografia anualmente, nos casos de mama densa, complementar com o exame ultrassonográfico. Voltado especificamente para o público trans, o que a gente tem são as recomendações do NHS, que é como se fosse o SUS do Reino Unido, em que eles recomendam realizar os rastreamentos a cada 3 anos, tanto para as mulheres trans e travestis que usam estrogênio por mais de 5 anos, e para os homens trans que não tenham feito o procedimento de mastoplastia, de mastectomia. Esses protocolos, eles variam, então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles colocam aí a partir de dois anos, a partir de 50 anos, para as mulheres trans. A gente não tem um protocolo que seja único, até porque a gente não tem dados definitivos quanto da incidência de câncer de mama em cada um desses públicos. Mas para que haja desenvolvimento de parênquima glandular mamário, é necessário pelo menos 5 anos de exposição a estrogênio. Então, menos que isso não faria sentido. Quanto ao câncer de colo de útero, a gente sabe que ela é a terceira neoplasia mais frequente na população com útero no nosso país. 17 mil casos estimados aí a cada ano do triênio de 2023 a 2025, leva a mortes também. Então, a gente precisa identificar fatores de risco, e aqui, de novo, a comunidade LGBTQIA+, fica mais suscetível a alguns fatores de risco, porque por exemplo, algumas dessas pessoas são postas para fora de casa ainda muito jovens e precisam recorrer à prostituição como estratégia de sobrevivência, então tem mais início precoce de atividade sexual, tem atividade sexual sem proteção, multiplicidade de parcerias. Muitas vezes o acesso ao serviço de saúde é pior porque as condições socioeconômicas não são favoráveis. Então, o tabagismo também é uma estratégia para reduzir a ansiedade e a depressão numa circunstância de violência em que se vive enquanto pessoa LGBTQIA+, então lógico que há um aumento do risco do câncer de colo de útero. Apesar disso, os rastreamentos eles são menos ofertados. Estudos, por exemplo, de mulheres que fazem sexo com mulheres mostram que elas recebem menos Papa Nicolau e começam a fazer mais tarde do que mulheres que fazem sexo com homens, entre pessoas cis. E para as pessoas trans, vejam aqui, homens trans, eles têm uma proporção de nunca ter sido rastreado maior do que qualquer outra circunstância, independente de ser relacionada à raça ou à orientação sexual. Então, nunca ter sido rastreado ou não ter sido rastreado recentemente é mais de 1/3 dos homens trans que têm colo de útero. Ah, mas precisa? Qualquer pessoa que tenha câncer de colo de útero e que esteja na idade recomendada, de 25 a 64 anos de idade, por exemplo, do protocolo do Reino Unido e do Brasil, deveria ser rastreado sim para câncer de colo de útero. Mas será que colocar um espéculo não é desconfortável? A gente pode oferecer a autoinserção do espéculo, a pessoa coloca o espéculo dentro da própria vagina. Podemos utilizar espéculos de tamanho menor ou até mesmo as estratégias de autocoleta. São possíveis de serem utilizadas quando o exame físico não for uma possibilidade. Então, a gente vai fazer a partir dos 25 anos. Entre 21 e 24 anos, você pode considerar, em alguns casos, a critério clínico. E a partir de 30 anos, a gente pode incluir o acesso aos testes de DNA HPV, porque esse teste ele tem uma alta performance, ele tem uma sensibilidade maior, menos falso negativo, poderia ser realizado a cada 5 anos, se vier negativo. Então, isso confere um menor número de exposições, um menor número de procedimentos de rastreamento. Na verdade, essa estratégia de rastreamento com o teste de DNA HPV, ela já tem sido adotada em outros países, mesmo para pessoas cis, para rastreamento de câncer de colo de útero. Alguns desafios no rastreamento de câncer de colo, por exemplo, em homens trans, é que o uso de testosterona pode promover quadros de atrofia urogenital semelhantes à síndrome geniturinária da menopausa, e isso aumenta
a ocorrência de ASC-US, ASC-H, alterações citológicas que podem levar à confusão. Com certeza, a testosterona não aumenta o risco de câncer de colo de útero, mas ela aumenta a ocorrência de falsos positivos, e aí é mais colposcopia, mais biópsia. Então, a gente tem que discutir com o citologista, mostrar, avisar para ele que existe uma exposição a androgênio. Apesar de todo mundo ter mama, ter colo de útero, nem todo mundo tem a percepção de que precisa fazer os rastreamentos, então vocês veem que existe uma lacuna quanto à conscientização também da realização dos diferentes rastreamentos para câncer de mama e de colo de útero. Câncer de ovário e câncer de endométrio, da mesma maneira que para a população cis-hétero não existe indicação de realizar rastreamento, mas existe indicação de investigar manifestações clínicas. Então, por exemplo, um homem trans que evolui com sangramento uterino anormal na vigência de uso de testosterona. Eu não precisava rastrear o endométrio só pelo uso de testo, mas começou a ter sangramento uterino anormal, eu tenho que investigar, porque pode ser um pólipo, uma hiperplasia ou um câncer endometrial. E todo mundo tem intestino, né, gente? Então a gente precisa rastrear a partir dos 45, 50, dependendo do guideline que se siga, o câncer de intestino também. Tudo isso faz parte da assistência integral à saúde. Então, a gente não vai fazer cuidados voltados só com a questão da sexualidade. Na verdade, nós temos que entender a nossa participação enquanto ginecologista num contexto de cuidados gerais de saúde. E lembrando daquela definição de saúde não como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, social, psicológico. E a pessoa LGBTQIA+, ela tem em todas essas esferas comprometimento de acesso a essa saúde de forma integral. Então, a gente vai discutir aspectos de saúde mental, não porque seja um problema de saúde mental você ser uma pessoa LGBTQIA+, não é isso, mas viver numa sociedade que te violenta, que te discrimina, que te exclui, gera mais ansiedade, gera mais depressão, gera mais ideação suicida. O risco cardiovascular e metabólico pela discriminação nos ambientes de prática desportiva, ao aumento de infecções sexualmente transmissíveis e as estratégias de proteção, assim como o abuso das substâncias lícitas e ilícitas, o maior consumo de álcool, cigarro e outras drogas, e como ginecologistas, lembrar também das estratégias de proteção contra a gravidez. Para prestar uma assistência integral à saúde, o ideal é a gente trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Então, a ginecologia e obstetrícia faz parte dessa equipe multidisciplinar e é um dos profissionais, por exemplo, que pode realizar a hormonização, que está indicada quando houver incongruência ou disforia de gênero persistente e bem documentada numa pessoa com capacidade de tomar decisões e consentir com o tratamento, que tenha maioridade legal a partir de 16, 18 anos, a depender se a gente está seguindo resolução do Conselho Federal de Medicina ou do Ministério da Saúde, e que não esteja numa descompensação psiquiátrica. Não é que não possa ter distúrbios psiquiátricos, ansiedade e depressão são muito frequentes. Então, não é que não possa ter nenhum diagnóstico, mas que não esteja, por exemplo, no meio de um surto psicótico e decidiu iniciar a hormonização. O que a gente usa para hormonização? Não tem nenhum produto que foi feito para pessoas trans. A gente utiliza os mesmos produtos que estão disponíveis para pessoas cis. Mulher cis na pós-menopausa, que a gente usa estrogênio para tratar sintoma vasomotor, é o mesmo estrogênio que a gente vai usar para uma mulher trans que vai iniciar a sua hormonização. A paciente com SOP, que tem hiperandrogenismo, e a gente vai usar uma espironolactona, uma ciproterona, mesmo antiandrogênico que a gente usa aqui para os homens cis hipogonádicos que vão receber prescrição de testosterona, é a mesma testo que vai ser prescrita para os homens trans. Adolescentes que vão fazer bloqueio puberal, só pode ser feito dentro de instituições de ensino que tenham um projeto de pesquisa aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Se for usar um análogo de GNRH, que é uma intervenção totalmente reversível, isso é o mesmo análogo que é utilizado, por exemplo, no tratamento de puberdade precoce. E qual que é o objetivo da harmonização? O objetivo da harmonização é promover a manifestação, a expressão de características que são lidas socialmente como femininas ou masculinas. No caso das mulheres trans, por exemplo, a gente vai ter uma redução de pilificação corporal e facial, uma mudança na distribuição de gordura corporal, vai ficar com aquele aspecto mais piriforme, um aumento na quantidade de tecido mamário, e isso vai fazer com que essa pessoa tenha menos disforia de gênero, menos ansiedade, menos estresse e consequentemente,
uma maior qualidade de vida. O que que eu tenho que ter atenção? Metabolismo lipídico, principalmente, que é onde pode acontecer algum tipo de modificação. E para os homens trans, a gente vai ter um aumento de pelificação facial, vai crescer barba, vai ter mudança no crescimento capilar. Quem tem mais predisposição pode evoluir com alopécia, com calvície, redução do tecido glandular mamário, vai ter uma diminuição do epitélio endometrial, então isso pode levar à menorreia, diminuição do epitélio vaginal, e isso pode levar a alguns quadros de atrofia, pode ter algum incômodo na penetração. Então, a gente precisa discutir os impactos no aparelho reprodutor também, e isso tudo vai promover uma voz mais grossa, uma distribuição de massa muscular maior. Isso tudo vai fazer com que essa pessoa seja reconhecida socialmente como homem e traz uma menor disforia de gênero, menos ansiedade, menos estresse. Tudo isso é positivo. O que que a gente tem que ter atenção, além da mudança no perfil lipídico, também a possibilidade de hemoconcentração. Então, vigiar o hematócrito faz parte dos cuidados da hormonização. Quando que eu posso começar a hormonização? A partir de 18 anos de idade, pelo protocolo do Ministério da Saúde. Mais tarde, a partir dos 16 anos, o Federal de Medicina publicou uma resolução nos autorizando a iniciar essa hormonização a partir dos 16. Procedimentos cirúrgicos era 21 e agora 18, com acompanhamento antes de 2 anos, a partir de 1 ano, por equipe multiprofissional, antes da realização de qualquer cirurgia. Lógico que algumas dessas cirurgias, por exemplo, esterectomia, oforectomia, orquiectomia, vão impactar em perda do potencial reprodutivo. Então, antes a gente precisa discutir estratégias de preservação de fertilidade, caso essa pessoa queira ter filhos biológicos. Ah, mas uma pessoa trans vai querer ter filhos biológicos? Uai, por que não? Existem estudos mostrando que 70% dos homens trans, 80% das mulheres trans têm interesse em ter filhos biológicos, e apesar disso, a preservação de fertilidade é pouco ofertada. Em alguns países existe a oferta mais ampla de preservação de fertilidade, não é o caso do Brasil, né? Porque a gente não tem nem para pessoas cis. Imagina para pessoas trans que têm menos acesso ao serviço de saúde, mas nos países em que isso está mais presente, é mais oferecido para as mulheres trans do que para os homens trans, provavelmente porque é mais fácil você coletar espermatozoide do que estimular o ovário e coletar o ócito. A hormonização afeta parâmetros do espermograma, então o uso de estrogênio e antiandrogênio impacta na produção de espermatozoide, mas mesmo antes da hormonização já existe um prejuízo na qualidade do sêmen das mulheres trans, provavelmente por conta das práticas de ocultação dos genitais, que envolvem a inserção dos testículos na cavidade abdominal. Então, essa criptorquidia provocada para reduzir o volume dos genitais pode levar a uma piora da qualidade seminal. Com relação à anticoncepção, a gente precisa lembrar que algumas pessoas vão precisar de proteção contra a gravidez e outras vão utilizar métodos anticoncepcionais para benefícios extracontraceptivos. Por exemplo, eu atendo no consultório um casal de mulheres cis lésbicas, uma delas tem SOP fenótipo A e precisa usar um método combinado para tratar o hiperandrogenismo. A outra tem adenomiose, levando a sangramento uterino normal e dismenorreia, e usa um DIU hormonal com 52 miligramas de levonorgestrel para melhorar esses sintomas. Quando eu ofereço um método anticoncepcional para elas que estão numa relação monogâmica e não precisariam de proteção contra a gravidez, eu explico: olha, não é que eu não ouvi você. Eu entendi que você me disse que não precisa de proteção contra a gravidez, mas por coincidência, o que eu tenho para te oferecer para tratar o seu sintoma é usado por outras pessoas com finalidade contraceptiva. Então é muito mais uma questão de explicar, de orientar e não simplesmente de fazer a prescrição sem levar em conta a descrição de orientação sexual ou de identidade de gênero que essa pessoa trouxe. Na proteção contra a gravidez, homens trans que mantiveram o útero e ovários e têm relação com pessoas que produzem espermatozoides, seja um homem cis ou uma mulher trans, eles têm a possibilidade de uma gravidez não planejada, e isso numa proporção semelhante à das mulheres cis. Existem estudos, por exemplo, que descrevem 32% de gestações não planejadas em homens trans. Ah, mas ele está usando testosterona e com isso ele não vai engravidar, certo? Errado. Mesmo na vigência de testosterona, existe um risco de gravidez não planejada. Embora a testosterona
reduza o risco de uma gestação, não existe nenhum estudo que documentou o seu índice de Pearl para que a gente possa utilizá-la como método anticoncepcional. Então, tá usando o testo, pode evoluir com a menorreia, e isso não significa proteção contra a gravidez. Por quê? Porque mesmo na vigência de testo, podem acontecer alguns picos de LH que podem deflagrar a ovulação, ainda que esporadicamente, e isso resulta num risco de gestação. Então, a gente precisa oferecer métodos anticoncepcionais, levando em consideração a frequência e a via de administração. Para algumas pessoas, é muito cômodo tomar uma pílula todos os dias. Para outros, tomar uma pílula todos os dias remete a uma feminilidade da qual eles querem se afastar. Discuta, pergunte o que que isso significa para você. Alguns vão achar muito confortável porque eles têm que tomar testosterona de 3 em 3 meses no posto, então eles vão lá e tomam também o injetável trimestral. Facilita a vida, são dois coelhos numa cajadada só. Para outros, nossa, doutor, eu já tenho que tomar uma injeção, você quer que eu tome mais outra injeção? Isso pode ser desconfortável. Mais uma vez, pergunta, conversa. Tipo de hormônio, alguns métodos são combinados, então tem estrogênio e progestagênio, outros têm progestagênio isolado. Para aqueles que estão usando testosterona, não faz sentido você associar estrogênio. Porque qual que é o objetivo na anticoncepção do estrogênio? É promover controle de sangramento. Se ele vai ficar em amenorreia pela testosterona, para que que eu vou botar estrogênio? Eu só vou aumentar risco sem trazer nenhum benefício terapêutico. Agora, se ele não estiver usando o testo, eu posso usar uma formulação combinada? Posso. Eu tenho que alinhar quanto ao padrão de sangramento, mas alguns podem não querer usar porque é estrogênio, e a gente tem que respeitar isso também. E se por outro lado eles quiserem engravidar, seja um casal de mulheres cis lésbicas ou um homem trans que quiser engravidar, isso é permitido? Então, desde 2013, o Conselho Federal de Medicina já inclui a possibilidade de realizar técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos, e aí a união homoafetiva feminina pode contemplar a situação de gestação compartilhada. O que que é isso? Uma delas vai usar o oócito, a outra vai usar o útero, e aí as duas se sentem participando biologicamente desse processo. Isso foi endossado nas demais resoluções, e em 2021 foi incluído de maneira explícita a possibilidade do uso de técnicas de reprodução assistida também para as pessoas trans. E aí, para a gente abrir para a discussão, eu reforço a vocês a importância de que, no nosso atendimento, a gente sempre se mostre disponível, acolhedor, tanto no espaço físico, então preparar um espaço que tenha, por exemplo, tenham revistas ali na sala de espera, uma revista que contemple a diversidade, ou tem uma bandeirinha colada, um adesivo colado no meu consultório, ou mesmo espaço virtual. Eu só faço telemedicina, então lá no seu site vai ter uma sinalização de que você atende pessoas LGBTQIA+. Para que isso? Para que a pessoa saiba que ela é bem-vinda ali, para que ela não se sinta receosa de procurar o seu atendimento médico. E também no nosso discurso, a forma com a qual a gente se comunica faz com que a pessoa fique menos ou mais à vontade de contar as coisas para a gente. Então, se eu pergunto quantos parceiros você teve, ela já vai achar, opa, eu não posso falar aqui que na verdade eu sou sapatão. Não, se eu perguntar com que pessoas você se relaciona, quais que são suas práticas sexuais, ela disse, puxa, talvez eu esteja num ambiente seguro e eu possa tirar dúvidas que eu nunca consegui conversar com nenhum outro profissional. Nunca presumir identidade de gênero ou orientação sexual, sempre perguntar e perguntar com naturalidade. Discutir os 5 P's do CDC para traçar métodos de prevenção de IST e de gravidez quando necessário. Lembrar que o nosso papel enquanto profissionais de saúde é oferecer um atendimento integral, passando por todos os pontos. Nós não somos médicos que cuidamos só de útero e ovário, na verdade, nós cuidamos de pessoas que têm órgãos que a gente entende melhor algumas circunstâncias clínicas, mas o atendimento ele sempre deve ser integral e, obviamente, a gente está sempre aprendendo e conversar com os pacientes, ouvir a história de vida deles faz com que a gente se aperfeiçoe cada vez mais e a única premissa é respeitar todos os seres humanos. Para quem tem mais interesse em conversar sobre saúde LGBTQIA+, a gente está prestes a lançar um curso pela plataforma do HCX, que é o curso de educação continuada do Hospital das Clínicas. Então, daqui a pouco, quando estiver disponível, vai estar lá no portal do HCX. E eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, o convite para estar aqui e fico à disposição para eventuais dúvidas que tenham surgido. Muito obrigado. Ótimo, Edson. Muito boa a sua apresentação.
muito Ah, clara a obrigado. sua apresentação. É, nós temos aqui bastante, né? Temos uma sala cheia, temos mais de 30 pessoas aqui. Eu vou abrir, né, primeiro para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas alguém quer começar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos várias colocações aí de excelente aula. Muito bom. Ah, que bom, gente. Obrigado. Edson, deixa eu começar aqui, então, te perguntando, assim, eu gostaria de saber bem na prática mesmo, né, até por conta da sua experiência aí no HC, né, nessa abertura desse ambulatório. Eu queria que você tentasse colocar rapidamente, assim, como é a entrada dos pacientes e das pacientes no ambulatório dentro do HC, e aí já direcionando para duas perguntas. Como eu faço bastante a parte de PTGI também, né? A gente tem bastante contato com a doutora Elza, que comenta bastante das pacientes que são encaminhadas, né? Ou eram encaminhadas, não sei como está o encaminhamento agora, né? Depois da cirurgia de redesignação, né? Que até o Rodrigo Itocaso já conversou com a gente aqui também. O Rodrigo é ótimo, é da minha turma da faculdade. Mas uma coisa que, especialmente ali em relação às mulheres trans dentro do ambulatório, como está esse atendimento? Essas pessoas estão indo para o seu ambulatório, elas estão indo para o ambulatório de PTGI e já encaixando nisso o rastreamento de câncer de colo, perdão, rastreamento de câncer não, tá aí com a outra população, né, dos homens trans, aí uma outra pergunta do rastreamento de câncer de colo, em relação ali à hormonização tópica, né, estrogênio tópico, mas para não confundir as duas coisas. Bom, então, a primeira questão relacionada à participação das mulheres trans no ambulatório. Uma coisa que acontece é que elas ficam muito satisfeitas de serem atendidas por um ginecologista. De alguma maneira, isso soa como um reforço de que sim, eu estou sendo reconhecida enquanto mulher dentro de um serviço de saúde. Então a gente não tem muita dificuldade, muito obstáculo, elas acabam indo quando são encaminhadas, muitas ainda não conhecem, então o que a gente tem trabalhado bastante é a integração com as outras unidades. A unidade, por exemplo, da endocrinologia já tem mais de 20 anos de acompanhamento de pessoas trans, e eles são muito parceiros nessa questão do encaminhamento para acompanhar também com a gente. A psiquiatria tem um núcleo de atendimento a pessoas trans, a urologia também. Então, muito do que a gente construiu de rede de paciente é por encaminhamento interno das outras clínicas, e isso acontece com muita facilidade. Elas não têm muita dificuldade nem muita resistência de participar. Ah, quando existe alguma alteração que vai requerer, por exemplo, uma a intervenção mais importante, um condiloma gigante, a, talvez aí pensando nos homens trans, uma alteração de colo de útero que precisa de uma colposcopia ou um CAF, aí vai para a PTGI. Mas o atendimento inicial todo acontece dentro da nossa unidade e a gente trabalha junto com a doutora Elza, a doutora Marici, que fazem a parte da PTGI dentro do HC. Quando tem a necessidade, elas são super solícitas em fazer os exames que a gente precisar. Para os homens trans que vão ser submetidos a um rastreamento, a gente não usa estrogênio de rotina. Muitos deles não se sentem confortáveis com isso, mas quando a gente não tem uma amostragem citológica satisfatória, a gente discute, olha, é muito importante, vai ser um uso por curto prazo, só tem efeito local, não tem nenhum efeito sistêmico, então você pode usar que não vai te atrapalhar em nada. Eles acabam aceitando fazer esse uso para repetir a citologia, mas a gente tem uma grande vantagem lá dentro que a gente já tem acesso ao PCR para o DNA HPV. Então, o que a Ah, gente tem excelente. feito é o rastreamento com HPV, porque mesmo que haja uma alteração citológica, um ASC-US num homem trans com atrofia, mas com HPV negativo, eu fico muito tranquilo de que esse Tranquilo. ASC-US é pela atrofia e não por conta de uma lesão precursora que não foi identificada. E aí a gente tem essa vantagem no rastreamento. E continuando só nessa linha, a autocoleta vocês também já têm acesso?
A autocoleta a gente só tem acesso em protocolo de pesquisa. Uma das, uma das médicas lá do HU, que fez o doutorado dela lá na HC, ela fez o doutorado dela em autocoleta com mulheres cis, e agora a gente está com um projeto de autocoleta em homens trans também, Hum, mas só no protocolo de pesquisa, Interessante. não de forma assistencial. Tá. E vocês têm usado um kit para autocoleta que foi desenhado dentro do próprio serviço, ou vocês estão usando um kit comercial de autocoleta? Kit comercial que foi uma doação voltada para o projeto de pesquisa. Uhum, ótimo. E em relação à conversa com a parte da reprodução humana, né, que também a gente está aqui dentro e você comentou bastante sobre a preservação de fertilidade e a próprio desejo, né, das pessoas dentro da comunidade, principalmente, né, trans ali da gestação. Como isso você tem acompanhado dentro do ambulatório? Você tem acompanhado particularmente pré-natal, dentro do ambulatório? Como está essa nossa realidade de dados locais brasileiros aqui? Bom, dentro do HC especificamente, existe uma divisão muito clara entre ginecologia e obstetrícia. Então, uma vez que engravida e vai fazer o pré-natal, existem dois profissionais da divisão de obstetrícia que fazem esse acompanhamento especializado, que, lógico, a gente sempre interage, mas durante a gestação acompanha com a obstetrícia e depois volta para o acompanhamento com a ginecologia. Então, eu, pessoalmente, não faço mais acompanhamento pré-natal dessas pessoas, mas a orientação pré-concepcional e as orientações como que vai acontecer a gestação, eu preciso parar a hormonização, eu preciso fazer a suplementação vitamínica, fazer os rastreamentos antes de engravidar, tudo isso a gente discute no nosso ambulatório. Excelente. E a hormonização? Aí para a hormonização mesmo, né, durante a gestação? Quem quer engravidar precisa parar a hormonização. A depender do tipo de testosterona que ele esteja usando, a gente pode precisar parar essa testa pelo menos 3 meses antes, às vezes até 6 meses antes, formulações de depósito mais longo, para que não haja tanto impacto, para que ele possa retomar plenamente as ovulações e o endométrio, mas também impacto naquele concepto, porque até que você faça o diagnóstico de gravidez, já passou da fase de formação da genitália. Então, para que não tenha a atipia genital. E os ganhos que essa pessoa teve do ponto de vista pessoal, né, ali da hormonização. Há uma perda significativa nessa parada, nessa gestação? Há alguma modificação, mas a maior parte das características tende a se manter. Então, por exemplo, existem coisas que são irreversíveis, engrossamento de voz, tamanho do clitóris, essas coisas elas não regridem. A pilificação e a distribuição de massa muscular, elas podem se modificar, mas isso leva mais tempo. Então, por exemplo, tem um paciente que tinha engravidado, suspendeu a testo, e aí ele fez um ensaio de gestante e ele tá de barriga enorme com uma barba no rosto. Então, algumas características Uhum. elas se mantêm por um tempo mais longo, e aí depois do puerpério, ele já tinha feito mastectomia, não tinha nenhuma intenção de amamentar. A esposa dele era uma mulher trans, ela fez uma preparação para lactação com uma profissional que trabalha muito com isso, e ela amamentou e ele gestou. Então, os dois participaram desse processo e tudo com a maior tranquilidade, assim, tudo foi muito suave para eles. Uhum. E essa preparação da mama da mulher trans é mais por conta da sucção mesmo, porque o desenvolvimento mamário, como você falou ali, com 5 anos e depois com esse estímulo provável, isso é totalmente viável. Sim. É totalmente viável. Você aumenta a quantidade de estrogênio e progesterona que essa pessoa vai usar também, associa progesterona também, mas tem que ter estímulo, né? Você precisa ter o estímulo mecânico importante. Então, tem uma fono que trabalha muito com lactação em pessoas trans,
e ela fez a orientação desse casal. Excelente. Muito bem. E a última pergunta, para não te cansar demais também, que é uma questão que você colocou, mas daí eu também gostaria de saber como está aqui, né? Que é essa discussão da hormonização na, junto com a pediatria, ou seja, né, esse início da hormonização é, mais precoce, vamos dizer assim. Como está isso na nossa realidade aqui? Então, a hormonização, pela resolução do CFM, a gente só pode prescrever estrogênio ou androgênio para uma pessoa trans a partir dos 16 anos. Antes disso, de maneira alguma, não tem exceção. Uhum. O que é discutido antes dos 16 anos é o bloqueio puberal. Então, é você administrar um análogo de GNRH para que aquela pessoa fique no estadiamento puberal 1 de Tanner, não evolua nas suas características, por quê? Se não houver desenvolvimento mamário, ele não vai precisar passar por uma cirurgia de mastectomia depois. Se não houver surgimento do pomo de Adão, não vai precisar passar por uma intervenção. Então, existem modificações que acontecem na puberdade que, se não surgirem, vai ser muito mais confortável para aquele indivíduo, diminui o número de intervenções que ele vai passar depois. Então, isso é saudável. Ah, mas e se esse adolescente se arrepender? Análogo de GNRH é totalmente reversível. Suspendeu, essa pessoa vai desenvolver. Então, não é uma intervenção irreversível. Apesar disso, hoje, a administração de bloqueio puberal só pode ser feita em hospitais, instituições de ensino que tenham projeto de pesquisa aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Então, por exemplo, o HC tem um projeto que faz esse acompanhamento, mas isso não é algo que a gente possa fazer no consultório. Chegou uma pessoa de 12, 13 anos no meu consultório dizendo: eu quero bloquear minha puberdade. Eu não posso fazer isso porque eu não estou nessa instituição. Agora, dentro de um projeto de pesquisa aprovado por um comitê de ética, isso pode ser feito com um acompanhamento que é bastante rigoroso do ponto de vista de saúde mental, de saúde óssea, todas as orientações que são necessárias para que não haja impacto negativo. E se for feito, né, dentro da instituição, né, e a gente tiver ali o ambiente e assim o histórico ideal de acompanhamento, ou seja, né, ali quando você falou, né, no início ali 4, 5 anos essa criança foi diagnosticada com essa divergência, é ela própria, enfim, a família procurou, ela começa a ser acompanhada, e aí o bloqueio, ele é feito em qual fase? Nos 7, 8 anos, quando a gente iria começar a ter ali esse desenvolvimento? É Chega a nessa Tanner fase, entre 2. 7 e 9 anos? Tá, Tanner então 2. chega Começou a ter até algum a 2. desenvolvimento, é. Aí você Ótimo. pode propor o E, bloqueio. e essa E essa parte do bloqueio você não faz o acompanhamento. Aí essa é a parte que a endócrino tem já esse acompanhamento há bastante tempo, né? Bom, eu acho que o Edson caiu, ou fui eu que caí? Alguém me ouve? Oi, o Edson, ele tá travado. Ah, bom, vamos esperar uns minutinhos só para ele se despedir, mas eu acho que a reunião foi muito boa, muito proveitosa, e aí a gente ter a oportunidade de conversar com alguém que tem experiência, né, em outro serviço para a gente tem uma validade muito importante. Só ver se ele consegue voltar para a gente se despedir. Aí ele disse que está voltando já, então a gente aguarda um minutinho.
Voltou o Edson. Acho que eu caí aqui. É, não, mas tudo bem. Eu estava falando, eu tava comentando aqui para a gente agradecer você, né? Porque é sempre importante a gente ter, claro, essa visão didática que você colocou, que foi excelente, mas também a gente ter essa vivência, né? Da prática clínica e que essa é uma das intenções, né, de eu ter trazido, né, da gente ter trazido o tema para realmente a gente colocar mais em prática, até mesmo, né, tanto dentro do nosso serviço quanto dentro da nossa prática cotidiana, que é a realidade que a gente está vivendo atualmente, né? Então, gostaria de te agradecer, Edson, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né, pela sua apresentação, e também a todo mundo que assistiu, e se ninguém tiver mais alguma pergunta, aí a gente pode encerrar. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e parabéns por incluírem o tema na programação. Fico muito feliz. Tá ótimo. Eu esqueci de agradecer a Priscila, mas você já agradeceu, né? Que foi quem fez aí a nossa ponte também. E, Exato. e foi ótimo. A Então Pri tá foi bom, residente gente. lá no HC. Fiquei feliz de saber que ela está aí com vocês. Sim, sim, ótima aquisição. Excelente. Muito bom. Gente, então boa noite, obrigada a todos. Então a gente encerra a reunião aqui e aí na semana que vem a gente volta, tá bom? Boa noite. Boa noite, gente.